Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra, e nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes e como não tem como ser diferente, né, o assunto do vídeo, o assunto da maioria dos vídeos aí agora vai ser essa agressão que o Pablo Fernandes fez pra cima do Pedro. Realmente não tem cabimento, por mais que o Pedro tenha cometido um ato de indisciplina e deva ser punido por isso, né, ele tem que ter algum tipo de sanção por ter se recusado a estar ali à disposição para poder continuar o aquecimento, porque ele ainda tinha a possibilidade de entrar no jogo, ainda havia, o São Paulo ainda tinha uma substituição para fazer, acabou entrando o Thiago Maia. Ele tem que ter algum tipo de sanção por isso, mas nada justifica um sujeito agredir o outro. Isso acaba a razão. Então, o vídeo é o seguinte aqui, o título é o seguinte: não dá, é um desastre. E o Sampaoli, para mim, reticência. Mauro César fala sobre Pedro agredido no Flamengo. Então, vamos trocar de janela aqui e partir logo pro conteúdo. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. O assunto do momento é a crise no Flamengo, tá? Essa agressão do preparador físico, o Pablo Hernandes, ao Pedro, preparador físico do Sampaoli. Vamos botar já na tarja aqui, Gabrielzinho. A agressão de Pedro gera repercussão, porque a gente precisa falar dessa situação onde o Pedro foi agredido, o Pedro foi para a delegacia e o Sampaoli já se pronunciou hoje. Sampaoli, inclusive, que fez um pronunciamento meio que em cima do muro. Não mostrou-se a favor do Pedro, não mostrou-se a favor do Pablo. A gente vai falar sobre toda essa situação. Eu já dou boa tarde aqui pro Mauro César Pereira, pro Velho Vamp, Flávio Prado também tá chegando para falar com a gente sobre essa polêmica. Uma coisa que eu quero deixar bem claro: a agressão não tem justificativa. O preparador físico tem que ser demitido. Já não tem nem assunto. Vaza. Agora, eu quero saber a opinião da mesa, porque eu não sou a favor da demissão do Sampaoli. Não sou a favor da demissão do Sampaoli. Eu também não sou, não. Eu acho que ele tem que continuar aí. Que realmente o trabalho não tá ruim. Ele tá conseguindo resultados, né? Que, pô, o retrospecto é de uma derrota nos últimos 20 jogos, pô. Então, né? Eu acho que não tem que ser demitido, não. Eu acho que seria, inclusive, uma vitória de um ato indisciplinado. Pronto. Um ato indisciplinado do Pedro. Porque eu acho que nunca pode se defender agressão. Agrediu, demitido. Mas o Pedro errou. A gente tem que falar aqui também que teve um erro do Pedro nessa história. O Pedro criou todo um clima no Flamengo, num momento sensacional do Flamengo. O Pedro se recusou a ir para o aquecimento, o Pedro fez cara feia, o Pedro disse que está sendo sabotado pelo Sampaoli e ele gerou essa crise no Flamengo. E aí a minha preocupação é: será que o Flamengo vai voltar a ser comandado por jogadores? Por quê? Se o Sampaoli for demitido, além do preparador físico, os jogadores voltam a ter todo aquele poder que a gente sempre questionou no Flamengo. Pô, mano, esse papo aí, deixa eu voltar um pouquinho pra vocês não esquecerem o que ele tinha acabado de falar. Mano, esse papo de tô sendo sabotado no Flamengo que o Pedro meteu naquela parada, o desabafo dele é válido. É válido. Mas ele meter bagulho de pouca minutagem sendo sabotado no meio daquele desabafo ali, eu achei uma atitude, com todo respeito. Eu sei que ele não vai ver isso, mas, porra, se eu pudesse falar: Pedro, tua atitude foi muito merda. Muito merda. E aí tá provado de uma vez por todas. Eu falei isso na época. Ah, porque o Dorival conseguiu juntar o Pedro e o Gabigol, fazer uma dupla que funciona, não sei o que lá. Ele só botou o Pedro no time porque o Bruno Henrique lesionou. Ah, não. Aí o Dorival vai no Charla. Não, eu já teria um planejamento para jogar sem tirar o Bruno Henrique do time e colocar o Pedro também, porque eu acho que é possível jogar e que não sei o que, lá. Meu amigo, pode até ser possível. O Domenech fez isso. Outros treinadores fizeram isso. Mas isso não é para ser a regra. Isso aí é para ser uma opção de jogo. Algumas partidas começar com os 3, outras partidas começar com 2 deles. E a dupla do Flamengo de ataque que funciona, que a gente conhece, que é lendária, é o Gabriel e o Bruno Henrique. O Pedro é sensacional, é um centroavante extra classe, eu sou fã, eu adoro o Pedro. Mas, meu amigo, o Bruno Henrique voltou e voltou bem. Ele tem que jogar. Ele vai ser poupado de algumas partidas, etc. E a gente não pode deixar de pensar no seguinte: o Pedro
O Gabriel teve lesionado recentemente aí. O Pedro teve toda a chance do mundo. E não correspondeu. Quando eu tava jogando eles dois antes do Bruno Henrique voltar, o Pedro estava tendo chance. Ele estava sendo artilheiro do time, continua sendo na temporada. Muito em virtude do primeiro semestre, que ele estava bem no primeiro semestre. Mas agora, maio, junho, o Pedro estava mal demais. E todo mundo sabe que quando ele não faz gol, ele não faz porra nenhuma. Porque o Pedro não é um cara que fica se movimentando, ele não é um cara participativo na maioria das partidas. Teve um jogo recente aí que o Sampaoli até falou disso, foi perguntado na entrevista, elogiou, que ele falou que conversou com o Pedro para ele participar mais das ações do jogo e etc. Pediu ao Pedro para fazer isso, e naquele jogo especial o Pedro fez e foi muito importante. Então, ou seja, quando ele entende que ele tem que participar da partida e ele participa, ele vai bem. Só que a questão é que ele nunca quer fazer isso. Então é isso, ou o cara faz gol e não faz nada, porra, vai pro banco, fica esperando a oportunidade, porra. Porque o Gabigol, por mais que ele perca gols, ele não tem a perna direita, se rapaz, ele é um saci, porra, ele faz gol decisivo, isso a gente tem que reconhecer, e ele se movimenta, ele dá opção, ele vem na intermediária, ele participa das ações, fica naquele tic-tac junto com os caras, faz tabela, avança. Porra, ele participa do jogo, pelo menos das ações ofensivas ali, ajuda o Flamengo a ter superioridade numérica no meio do campo, ali na intermediária ofensiva. O Pedro não faz isso. E ele tem toda a condição, porque ele tem mais habilidade que o Gabigol. Ele é um cara que tem um pivô sensacional, ele tem uma proteção, um corpo sensacional. Ele poderia ser mais participativo e não é. Então a gente não pode comprar esse discurso, não, porque botou o Pedro no banco. Como que pode um cara do nível do Pedro? Porra, ele não tava fazendo porra nenhuma. Quer o quê? Porra, tá de brincadeira. Os jogadores voltam a ter todo aquele poder que a gente sempre questionou no Flamengo. Eu quero começar, Mauro, com você, perguntando o que você acha de toda essa situação. Sampaoli vai sair? Sampaoli não vai? Vão demitir só o preparador físico? Vão demitir o Sampaoli junto? E outra, eu acho que tem muito pouca gente falando do Pedro. Porque tem que criticar o preparador, óbvio. Foi o cara que fez o pior, agressão, fora. Mas o Pedro, num ato de indisciplina, gerou um ambiente ruim no Flamengo num momento tão positivo, Mauro. Eu quero saber se você concorda e o que você acha que vai acontecer no Flamengo diante de toda essa crise num momento tão positivo do time. Bem, primeiro, boa tarde a todos. O Pablo Hernandes, o preparador físico, estou vendo aqui uma nota dele aqui, pediu desculpas, né? Pediu desculpas e tudo mais. A gente pode depois até ver a nota com mais calma e discutir sobre isso também. O Sampaoli antes também publicou na conta dele no Instagram um texto no qual ele fica num tremendo muro, não toma nenhuma posição, fala em ajudar o Pedro e o Pablo, quer dizer, os dois, acho que aí colocando os dois no mesmo patamar, acho que isso não tem cabimento também. E, bem, sobre a decisão do clube, evidentemente a gente não sabe ainda, a tendência é que o preparador físico não continue e acho difícil o São Paulo continuar diante da sua postura na mureta ali, né? Ele tinha que ter tomado uma posição. Eu entendo da seguinte maneira, o Pedro estava errado. O jogador que se recusa a se aquecer está errado, óbvio. E a cara feia que disse é sabotado. Pois é, e essa coisa, porque escreveu lá no Instagram, porque pressão psicológica, alguma coisa assim. Bem, tá sofrendo pressão psicológica. Eu acho o seguinte, cobrança profissional existe em qualquer atividade profissional. Se você não chegar ao nível do assédio moral, da humilhação pública, da perseguição, você se é uma cobrança normal, cobrança normal. Tem no futebol, tem num banco, tem numa loja, tem aqui, em qualquer lugar. Se você tem um chefe, o chefe vai cobrar quando você não está desempenhando bem o papel. O que ele foi falar com o Sampaoli foi falar com ele no final do jogo do Grêmio, que ele devia ter feito aquele gol que ele não fez, mas o Sampaoli não cobrou o Gabigol. Pô, normal. O maluco tava prendendo a bola, devia ter chutado 2 vezes, não chutou. O Luiz Araújo veio na toda pra encher o pé e afundar a rede com o goleiro, com tudo. Ele não deixou o Luiz Araújo finalizar, deu um driblinho no próprio companheiro, deu mais um drible e na hora de chutar fez uma finalização patética. Patético. Se eu tivesse ali, eu tinha cobrado ele e mandado ele tomar naquele lugar e tudo. Eu já quase falando aqui. O que eu ia falar aqui? O pessoal às vezes reclama que eu falo palavrão nos vídeos aqui. Tô tentando dar um tempo nisso. Mas eu tinha mandado ele pra todos os lugares. Você tá de brincadeira com a minha cara, pô. A gente precisando do gol. Pô, tu vai ficar de brincadeira? 3-0 é uma vantagem muito melhor que 2. Porra, tá de sacanagem. Se ele tá achando que isso aí é pressão psicológica, tá no esporte errado, jogar golfe. E perdeu o gol. Nós não sabemos se o São Paulo cobrou ou não o Gabigol. Ele pode até falar com o Gabigol alguma coisa, a gente não sabe, né?
A gente não sabe. Alguém pode afirmar que ele não cobrou? Ele pode não ter cobrado porque na hora achou que deveria falar. Não é isso aí é só um exagero. Isso é demais. Porque o São Paulo cobrou. A não ser que o São Paulo chegasse na frente de todo mundo e desse um esporro nele. Humilhando ele. Aí é outra história. Mas se chegou para ele, você podia ter fechado a conta ali, chutou para fora e tal. Não vejo nada demais. Nada demais. Pelo contrário, acho que aí é um exagero e tem muita gente tratando isso como se fosse um absurdo. Eu incômodo, Mauro, e aí eu pergunto para você. Do vitimismo exagerado do Pedro. Não, tem isso. Porque ele levou o soco, o cara tem que ser demitido, mas ele errou. Não, tem isso. Errou. Tem isso vamos com calma para não parecer que está defendendo a agressão. Estou falando do pré-agressão. Tudo que estou falando é pré-agressão. No momento que o Pablo Hernandes dá um supapo, um soco no Pedro... Perdeu a razão. Todos os erros do Pedro são soterrados pelo erro dele, que é muito mais grave. Porque nada justifica uma agressão. Então, se o Pedro estava errado, ele passa a estar certo. Inverteu, virou o jogo, inverteu os papéis. O Flamengo tem que resolver a situação do profissional. Eu imagino que a demora, pelo que eu estou entendendo aqui, falando com algumas pessoas, ela deriva também de uma decisão que tem que ser um pacote. Não dá para demitir o cara, aí daqui a 2 horas demite o Sampaoli, aí depois o filho dele também faz parte da comissão técnica, também é preparador físico, então não tem como, eu imagino que não tenha como o pai sair, o filho continuar. Então os dois teriam que sair, creio eu. E o Sampaoli não se posicionou ao lado do jogador, que significa ficar ao lado também dos jogadores, porque eles estão com um colega. Ele se posicionou como se fosse uma briga de igual. E não é igual. Quando um agrediu o outro, esse cara está errado. Tanto que ele foi para a delegacia e tal, e o Pedro fez questão de ir para a delegacia, que é um direito que ele tem. Né? Agora, eu entendo que o Pedro errou no início, o Pablo Hernandes, obviamente, errou muito mais. Isso vai resultar, tudo indica, em sua saída do clube, possivelmente do São Paulo e de toda a comissão técnica, ou seja, um desastre. O Pedro tem uma participação, sim, mas quem criou o problema maior foi o Pablo Hernandes. Ele que agrediu o Pedro. Então, não vai pedir desculpas agora, não vai resolver isso muito. Esse pedido de desculpas, duvido que isso... Mesmo que o Pedro aceite o pedido de desculpas, o clima fica horrível. Não tem condição. Como é que esse cara vai cobrar dos jogadores alguma coisa no dia a dia depois desse episódio? Alguém vai seguir, vai respeitar, vai querer acatar? Não vai. Então, aí acho que não tem mais jeito. Estragou a relação, um abraço. Mostra também um pouco de omissão que vai da diretoria até outros profissionais do departamento de futebol. Se existe uma relação desgastada do Pedro com esse profissional... por que faz o Marcos Braz, o Spindel, o Skinner, o Juan, o Fabinho, o Soldado, o Doval, os gerentes todos lá, diretor, essas pessoas têm que, de alguma forma, atuar ali no bastidor para acalmar as coisas. Não pode deixar chegar nesse ponto, porque tudo indica que isso aí é briga engarrafada, né, gente? É briga engarrafada. Ele não ficou com raiva na hora. Agora, sobre ele não ter entrado ontem, eu acho que tem um contexto que a gente não pode ignorar. Ontem o Léo Pereira sai machucado, ele já é obrigado, você pode fazer uma troca. Ele tira o Everton Ribeiro para o Arrascaeta, que já estava aparentemente previsto programado. E era necessário, que o Ribeiro jogou muito mal, o Arrascaeta mudou o jogo. Então, foi uma troca óbvia, não tem nem que explicar. Ele, quando troca os dois pontas, põe os dois pontas, tudo faz sentido. O Bruno Henrique perde um gol, acho que até pelo desgaste, já chega meio cansado na jogada, o Everton faz a defesa, a última jogada dele entra o Cebolinha. E do outro lado, ele colocou o Luiz Araújo, porque o Arana, no segundo tempo, estava muito à vontade, atacando bastante. O primeiro tempo o Arana jogou mais contido, né? Era o outro lado onde o lateral subiu um pouco mais ali com o Saravia, e ele pôs o Luiz Araújo para tentar segurar um pouco as jogadas do Atlético que estavam sendo perigosas por ali. Ele ficou com uma substituição. E aí ele tinha um problema, que é o Felipe Luiz. Que, pela jogada do gol do Atlético, ele não interceptou uma bola que era toda dele. Você percebe que ele não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos, né? É um veterano. Ele não ia sustentar até o final. Então ele teve que guardar e pôs o Thiago Maia improvisado lateral. Então ele não teve muito como colocar o Pedro no jogo. Talvez, se ele não tivesse a lesão do Léo Pereira, ele pusesse o Pedro no lugar do Gabriel ou até no lugar do Gerson, por exemplo, que trabalhava com mais um atacante para tentar ganhar um jogo. Porque no final o Flamengo está tentando ganhar um jogo. Empata e fica em cima do Atlético. O Atlético pregou, né? Marcou muito. Aquela altura o time estava bem cansado, me pareceu. Então poderia até ter entrado o Pedro no final. Mas isso aí é o que eu penso assim. O jogador tá no banco de reserva, às vezes eles estão de resenha rindo ali um com o outro. Os caras não fazem essa leitura. Eu analisei desse jeito que o Mauro falou, vendo a partida. Você que tá vendo isso aí deve ter pensado isso. Pô, o Léo Pereira lesionou. O jogador ali pela ponta ali do Atlético estava trabalhando muito ali, estava complicado, ele tinha que botar o Luiz Araújo de fato. O Felipe Luiz não estava aguentando a partida. O Bruno Henrique cansou, o Cebolinha tinha que entrar. A gente estava vendo isso. E o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, a substituição, né, no caso, que ele fez de um pelo outro. O Everton não estava realmente muito bem na partida e o Arrascaeta estava sendo poupado justamente para jogar o segundo tempo se fosse necessário. Pô, lógico que se eu tô ali e tivesse prestando atenção na partida, ia pensar, eu acho que não vai dar para mim esse jogo não, que realmente está complicado, eu acho que o professor vai optar por outros jogadores. Normal.
Mas o jogador parece alienado. Tá sentado no banco de reservas e não tá assistindo o jogo. Não tá vendo, não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá ali esperando. Porra, quero entrar, quero fazer gol hoje. Porra, tem que assistir a porra do jogo prestando atenção no que tá acontecendo, pô. Parece que os caras não estão entendendo. Eu não entendo por que não existe, sei lá, de repente um diálogo. Pô, o jogador tá ali no banco sentado, tá assistindo o jogo, tá fazendo a leitura dele, porque eles são profissionais disso. Pô, o preparador físico, a galera da comissão técnica, auxiliar, o técnico tá passando. Pô, o que tá vendo ali? Pô, o treinador acho que vai tirar o Felipe Luiz, vai botar o Thiago Maia, porque o Felipe não tá aguentando correr mais. Pô, o Bruno Henrique cansou, vai entrar o Cebola. Saca? Conversar, porque todo mundo tá ali em prol de o Flamengo conseguir um bom resultado. Não é cada um pensando por si, quero ser artilheiro, quero continuar artilheiro da temporada. Não. Porra, isso aí me parece uma alienação de estar ali sentado no banco, olhando pra partida, sem prestar atenção, sem entender por que o treinador tá fazendo aquilo. E mais, ele podia... Qualquer um pode... O quê? Acabou o jogo, vai pro vestiário, tomar banho, isso aqui. Dia seguinte no CT, segunda-feira, sei lá. Pô, professor, tu fez as 5 substituições e não me colocou, mas... Independente de eu não ter entrado, por que as 5 substituições? Qual foi a questão? Ah, o Felipe cansou, o Bruno cansou, o Léo machucou... Pô, o Everton não estava aguentando bem a partida e o Arrascaeta já iria entrar. Saca? Fazer essa leitura. Pô, pela ponta do Luiz Araújo, na ponta esquerda do Atlético, eles estavam fazendo uma jogada muito perigosa. Coloquei o Luiz para justamente dar uma segurança ali a mais. Porra, você pode conversar com o treinador, com a comissão técnica, entender por que as decisões são tomadas. E não faz isso. Prefere ficar no achismo, alienado, assistindo o jogo na beira do campo sem entender o que está acontecendo, cara. É loucura isso. Como entrou contra o Grêmio e perdeu esse gol quase. Porque foi uma jogada dele, por sinal. Né? A jogada contra o Grêmio foi ele que fez. Ele fez a jogada e finalizou mal, acontece. Acabou perdendo aquela chance. Eu acho que dificilmente o São Paulo vai ficar. Acho que a demora... Mas isso me incomoda. Não, acho que ele fica. A demora... Eu acho errado o São Paulo sair. Mas se o São Paulo não se posiciona contra o agressor e fica em cima do muro como ficou, também não vejo como ele vai lidar, Thiago, com os jogadores. Mas será que não é da diretoria que tem que partir isso? Sim, mas como o Sampaoli, é o que eu falo, eu entendo a sua situação. Agora, o Sampaoli não fez nada. O Sampaoli, ele tá comandando um time que vale a gente lembrar. Tá 21 jogos, uma derrota nos últimos 21 jogos. Ele não fez nada com relação ao imbróglio. E acho até que a coletiva que ele deu ontem, até aquele momento não tinha vazado da história, foi depois, ele tinha que dar a coletiva. Ele tinha que agir normalmente para tentar resolver ali dentro. Se ele não dá a entrevista, opa, deu um rolo aí. Então ele foi, deu a entrevista dele e tal, só que depois a história vazou. Óbvio que ia vazar. Evidente que ia vazar. Né? Agora, eu acho que esse posicionamento dele no Instagram, eu acho que compromete muito. Ele tinha que ter tomado um lado. Na minha opinião, o que ele tinha que fazer era muito simples. Já que ele foi pro Instagram, olha, trabalho com o Pablo Hernandes há tantos anos, assim, trabalhamos juntos em tal clube. Houve uma situação entre ele e o Pedro. Independentemente dele ter ou não razão, no início da discussão, a agressão é imperdoável, não tem clima para ele continuar. Vou seguir o meu trabalho e vamos encerrar nossa parceria aqui, porque não há condição. Eu não posso manter aqui comigo numa equipe uma pessoa que agride um colega de trabalho, que são companheiros de trabalho. Não dá para continuar. É um soco na cara. Mas quando ele diz que ele vai agora, quando ele fala, ele pode falar, não vou ajudar os dois. Você continuar. Ele está colocando os dois no mesmo patamar. Ele tá tentando botar panos quentes. Não dá para botar panos quentes, gente. Que planeta ele está? Ele não está vendo a repercussão? A torcida em peso está a favor do jogador, os jogadores estão a favor do Pedro. E é assim que... Cara, o cara dá um soco na cara do outro, não tem desculpa, não tem conserto isso. Mauro, isso eu não vejo tanto não, tá? Eu vejo muito torcedor a favor do Sampaoli, não do preparador. Sim, mas isso... Eu fiz até uma live que a maioria falava, tá certo, fica o Sampaoli e sai o preparador. Sim, mas no momento que o Sampaoli, ele tenta botar panos quentes, se coloca no mesmo patamar, ele vai comprar uma briga com o elenco inteiro. Porque o elenco espera o quê? Que ele recrimine a atitude violenta do cara. Passada essa confusão toda, com ou sem São Paulo, tem uma outra questão para ser dita, para ser resolvida. O Pedro. O São Paulo saindo ou ficando, a diretoria tem obrigação de chamar o Pedro e falar, vem cá, que história é essa se você não se recusar de aquecer? Eu perguntaria o seguinte, ficar na Fiorentina, tu era reserva do Vlahovic. O Flamengo foi te buscar lá, tu era banco do Vlahovic, não jogava nunca, você ficava de mimimi, você reclamava com o técnico, o Pedro tem que ser colocado também no seu devido lugar. Gente, eu falo sempre aqui, no Flamengo não tem Zico. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. O Zico fez isso já? Nunca fez. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. Ponto, acabou. É assim que funciona. O Flamengo tem um santo, né? O Zico é um deus, é o santo do Flamengo. Por quê? Porque o Zico nunca fez merda. Então, se o Zico nunca fez isso, ninguém pode fazer. O seu Pedro não tem o direito de se recusar a aquecer. E se o Gabriel se machuca no final, ou algum jogador,
E o São Paulo precisa colocar o Pedro faltando 5 minutos. E o Flamengo tentando fazer o gol da vitória. Ele não está aquecido? Está sentado no banco? Nós já vimos esse ano, com o Vitor Pereira, o senhor Vidal, que agora fica mandando recado e tudo, jogando chuteira, porque não entrou, vocês lembram disso? Claro. No banco, por conta de não ter entrado num jogo com Boa Vista no Campeonato Carioca. Deu um piti, né? Agora o outro senta no banco. Isso, evidentemente, mostra que existe ali falta de comando ali dentro também. Tem problemas internos, evidentemente, ali. É culpa da direção, é culpa dos profissionais também que atuam no futebol, que se omitem, muitos deles, que eu não sei o que fazem lá dentro. Né? Nem para apagar esses incêndios ali com habilidade, conversando, vem aqui, se resolve ali. Isso parece que não existe, pelo jeito. Aparentemente não existe. Mas convenhamos, o jogador também está errado. E isso depois tem que ser resolvido. Senão amanhã vai ficar todo mundo de beicinho se recusando a se aquecer com qualquer preparador físico. Isso não pode acontecer. Então o Pedro também está errado. Passado isso, acho que é obrigação também chamar numa conversa e tomar as medidas cabíveis com relação a essa indisciplina do Pedro. Agora, o fato de ter sido agredido não anula a indisciplina. Mas a agressão é muito maior do que a indisciplina. Então o grande vilão é o Pablo Hernandes, que foi um troglodita, e com isso ele vai pagar a conta, e ele ainda permitiu que o seu adversário nesse embate, que é o Pedro, virasse a vítima. E virou a vítima. O Pedro foi agredido, gente. Isso aí não tem como negociar. Soco na cara não tem como negociar. Ainda mais no ambiente de trabalho. Isso dá justa causa em qualquer emprego, né? Se agredir um colega, você vai embora sem direito a nada. Agora, eu não sei quais são as questões contratuais que envolvem, qual o modelo de contratação desses profissionais. Imagino não. Eles estão discutindo com a RH, com o Landim, que está viajando, que obviamente está participando, com o financeiro, porque tem que ver também se vai pagar multa de alguém ou não vai pagar multa. E eles vão ter que resolver isso tudo o quanto antes, porque quinta-feira tem jogo, e se eles tiverem que mandar embora todo mundo, ou rescindir amigavelmente, tem que contratar outro técnico. Ainda tem isso. Pô. E esse técnico tem que ser um cara que possa chegar amanhã, lá, ou depois de amanhã é segunda-feira, para dar treino. Tem jogo quinta-feira, Libertadores, não dá para botar o Mário Jorge ali, né? Pô. O cara da base, pelo amor de Deus. Tem que ter outro técnico amanhã. Tem um problema com o Pedro também, que falou que o Pedro era leto para jogar contra o Curitiba, lembra? Cara, contar só rapidamente uma história aqui, que você pode achar isso, acho que no canal do Zico lá, o canal Zico 10. Certa vez, eu acho que, salvo engano, na campanha do Flamengo Brasileiro de 87, algo assim, naquela época, o Renato Gaúcho, acho que o treinador era o Carlinhos, e solicitou que o Renato corresse atrás do volante, sei lá, que ele ficasse marcando ali um jogador específico ali, para poder compor a defesa já desde o ataque, etc. Renato se recusou. Falou, não, tá maluco, vou correr atrás de ninguém, que não sei o que lá, tal. Aí, eis que um jogador do elenco levanta a mão e falou, ô professor, tranquilo, pô. Renato fazendo nossos gols lá, tal. Jogador nosso importante. Pode deixar que eu corro por ele. Esse homem era ninguém mais, ninguém menos que Arthur Antunes Coimbra, Zico. E o Renato conta que, no momento que ele viu o Zico levantar a mão e falar, eu corro pelo Renato, tudo bem. Porra, ele falou, não teve como, eu tive que correr atrás daquele jogador lá. Não dá. Como é que eu vou deixar o Zico? Como que eu vou deixar o cara que é meu ídolo, a referência, correndo pra mim? Pô, não posso fazer. O Valentino Rossi passando aí. Como que eu vou deixar o Zico correr por mim? Não posso fazer isso. Então, só pra vocês terem noção. Não tem motivo pra que o Pedro se recusasse a aquecer. Mas do momento que o cara dá um soco na cara dele, ele perdeu a razão. E seria uma noticiazinha merdinha, pequena. O Flamengo vence de virada do Atlético Mineiro no Independência. E lá embaixo, bem pequena. Uma nota. O Pedro se recusou a aquecer, um ato de disciplina será analisado pela diretoria. Ponto. Pô, o cara deu um soco na cara do sujeito. Perdeu a razão, pô. Não existe. Isso era o tipo da coisa que esse preparador deveria chegar no São Paulo e falar, olha só, São Paulo. O Pedro simplesmente se recusou a aquecer. Sentou no banco, tem algo errado. Vamos conversar com o Braz, com o Spindler, ver o que a gente pode fazer aí. Esse rapaz tem que ser sancionado, tem que ter uma multa pra cima dele. Mas não, o cara resolveu ser o justiceiro, o Chuck Norris. Dar um soco na cara do Pedro e perdeu a razão. Bom, bota nos comentários aí o que você achou dessa história toda. Eu quero realmente saber o que você pensa. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, dá uma olhada, dependendo do assunto. Se você se interessar, clique e continue vendo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.